Olá, alunos e alunas da Rede Estadual Baiana e demais visitantes do nosso canal. Continuando o estudo da economia e indústria brasileira, entraremos agora no período nos anos 80, principalmente o governo Sarney e o Plano Cruzado. Tá? Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre o período militar. Na verdade, 80% dos problemas enfrentados durante os anos 80, chamada década perdida, se originou no período militar. Os anos 80, conhecido como década perdida, vai ficar marcado pela ciranda inflacionária, pela ciranda financeira, né? Então, o país viveu momentos de grave crise econômica, principalmente ligados ao endividamento externo que foi provocado no governo militar. Sarney foi o primeiro presidente civil após o término da ditadura militar. Foi feito um acordo, né, após Figueiredo, para poder criar uma chapa para ter as eleições, né? Então, na verdade, Sarney ele não foi o presidente eleito, ele era o vice-presidente de Tancredo Neves. Tancredo Neves, por dificuldade e problemas de saúde, ele faleceu antes de tomar posse. O Sarney, o seu vice, ficou. Lembrando que Sarney foi um adepto e um apoiador do regime militar no passado. Tá? Mas o nosso foco não é muito as questões políticas. Vamos, então, ao que aconteceu com a indústria e com a economia nesse período. Tá? A indústria sofreu muito por conta do endividamento do país, né? Por conta do aumento da dívida, com juros muito altos a se pagar essa dívida, o país não conseguia investir nos setores produtivos. Então, boa parte da indústria de base, de algumas indústrias de bens de consumo duráveis, né, que nós tínhamos muitas indústrias estatais, nós tínhamos a indústria Cobra de tecnologia. Então, muitas empresas estatais, elas decaíram, elas estagnaram, elas sucatearam a sua máquina de produção. Então, com isso, as indústrias nacionais não tinham muita competitividade, né? Apesar de o lema do final do governo militar, que era exportar é o que importa, também entrou nos anos 80 e pegou um pouco do governo Sarney. Por quê? Porque o governo Sarney precisava de dólares para pagar a dívida. Mas logo no início do governo Sarney, o Brasil teve que declarar a moratória. O que foi essa declaração de moratória? A declaração de moratória, na verdade, é quase um calote da dívida. Isso é terrível para a economia de um país. Por quê? Porque um país considerado caloteiro, todas as portas de crediário são fechadas para aquele país. E investidores também não ficam muito confiantes, né, de apostar num país em que acabou de declarar o calote, né, da dívida. Apesar do governo Sarney ter sido conhecido pelo Plano Cruzado, num período curto, de 86 a 87, nós tivemos aí basicamente três planos, de 86 a 87 para 88, né, final de 87. Nós tivemos três planos econômicos, o Cruzado 2 e o Plano Bresser. Mas o Sarney ficou conhecido mesmo pelo plano Cruzado. Vamos dar uma olhadinha nas características desse plano. Então, assim, a característica básica do Plano Cruzado era de intervenção do Estado na economia. Não aí falando agora como investidor, que o Brasil já era dono de muitas empresas estatais, mas sim na regulação. Então, o plano ele entrou com o objetivo e com a bandeira do congelamento de preços. O Estado interviu nas relações econômicas e sociais, né? Congelando preços, congelando salários, decidindo quando cada produto ia ser reajustado ou quando cada salário ia ser reajustado, tabelando também a questão do valor dos aluguéis, tá? Mas vamos ver outras características. Então, o plano cruzado vai vir com a mudança do nome da moeda, né? Vai sair de cruzeiro para cruzado.
Houve o corte de 3 zeros, então 1.000 cruzeiros passou a ser um cruzado. Tá? O congelamento de preço, que é a marca principal, como eu falei. O reajuste salarial no início, então tinha um objetivo de até aumentar, estimular o mercado interno para ver se assim as empresas conseguiam aumentar o seu investimento, né, e conseguiam melhorar o parque industrial, tá, nacional a partir da demanda, aumentar a sua produtividade. Aumento do prazo para financiamento de bens de consumo. Então, aumento de prazo para financiamento de bens de consumo e o reajuste salarial foram 2 medidas para tentar aquecer o mercado consumidor interno, né? Essas medidas tornaram o presidente muito popular. Tão popular que nas eleições para governadores, senadores e deputados, o PMDB foi soberano, tá? O partido do presidente. O partido do presidente conseguiu eleger das 24 capitais, 22 capitais, e conseguiu eleger o governo do Estado nas primeiras eleições diretas do Brasil, sem ser para presidente, eleições para governadores, senadores e deputados. Uma outra coisa interessante foi a mobilização do governo para que a população participasse e comprasse a ideia do plano, principalmente a ideia do congelamento de preços. Então, o Brasil fez propaganda para a população fiscalizar os comércios, né, que se estavam cumprindo o tabelamento dado pelo governo. Ficou famosa na época, né, a campanha para que a população se tornasse fiscal do Sarney. Então, muitos usavam o brochezinho verde e amarelo, como está aqui no nosso slide, né? Sou fiscal do Sarney, né? E eles entravam no estabelecimento para ver realmente se os produtos estavam tabelados de acordo com o que o governo colocou, tá? O plano cruzado ele foi curto. Logo depois das eleições, ele mostrou-se problemático e apareceram os problemas. Por quê? Ele maquiou a inflação. A inflação ela se dá principalmente pela diferença de capacidade de consumo, que é a demanda, e a capacidade de produção. Quando a capacidade de produção ela é menor que a capacidade de consumo, a demanda é maior do que a produção, a tendência é que os bens fiquem mais valorizados, tá? Um outro problema é a questão da emissão de moeda. O Brasil acabou fazendo muito disso na chamada ciranda financeira, e isso levou também ao aumento da inflação. A inflação, gente, é um desastre para os mais pobres, para os assalariados. A inflação diária, ela prejudica muito os mais pobres. Eu lembro que, na minha época, era muito comum, quando eu era jovem, adolescente, jovenzinho, ia no mercado, e era muito comum a função do marcador de preço. O cara tinha uma máquina que ele ia etiquetando os preços, porque esse cara ele gerava emprego nos mercados. Porque o preço ele alterava. De manhã o preço do arroz era um, à tarde era outro. Ia comprar pão de manhã num valor, de repente à tarde já estava outro. Com certeza no outro dia o valor do pão já era diferente. Isso é um problema grave para o assalariado, por quê? Porque o salário do assalariado ele não muda no decorrer do mês. Ele pode alterar até no final do mês, né? No próximo mês, mas ele não reajusta no decorrer do mês. Então, a pessoa recebe aquele salário que foi reajustado no início do mês, mas os produtos vão se reajustando no meio do mês e o indivíduo, né, acaba tendo a sua capacidade de consumo apertada ali, né, suprimida. Então, as classes mais pobres sofreram muito nesse período. Eu sempre chamo atenção para as consequências do endividamento. Para mim, foi o maior dos problemas nos anos 60 e 70, esse endividamento, não só pelas consequências sociais que deixaram no Brasil, mas também por nos tornar dependentes e submissos às decisões dos países centrais e das multinacionais, né, submissos ao grande capital.
Veremos agora algumas consequências desse endividamento. Já desde o período militar, já se observa isso. O Estado deixou de realizar investimentos sociais. Não tinha dinheiro nem para reinvestir na indústria, né? Quanto mais no aspecto social, habitação, saúde, educação. Não tinha dinheiro para isso. Né? Mais de 30% do PIB, Produto Interno Bruto, estava comprometido com o pagamento da dívida externa. Quando se tratava da balança comercial brasileira, 95%, chegou a quase 100% de tudo que o Brasil exportava em valor estava sendo direcionado ao pagamento da dívida. A pobreza e a miséria aumentaram, falei até um pouco aqui disso porque também, questão da inflação. A taxa de mortalidade infantil nos anos 80 voltou a crescer, o empobrecimento da população leva a isso, né? Nos tornou, o FMI impôs uma política econômica recessiva. O FMI era o nosso principal credor, então ele criou pacotes que garantiriam que o Brasil pagaria a dívida. Então o Brasil tinha um déficit orçamentário também, arrecadava pouco, a produtividade era baixa, né? Então, o Brasil estava com um endividamento grande, então o Brasil precisava se enquadrar, reduzir gastos para conseguir pagar a dívida. O FMI foi nos massacrando e nós acabamos submissos do capitalismo internacional. Foi o que eu falei anteriormente. O endividamento do país caminhou de forma galopante, saltando de 5 bilhões em 1965, já falamos sobre isso, para 206 bilhões no ano 2000. Na aula anterior, nós falamos sobre esses valores exorbitantes aí. A década de 80, chamada de década perdida, ela foi muito onerada, né? O peso dos juros onerou muito a possibilidade de crescimento do PIB e desenvolvimento industrial do país, né? Os saldos da balança comercial que o Brasil exportava era todo direcionado para pagar dívida. E o país não conseguia reinvestir, né, nas suas empresas estatais, e também na situação de grave crise econômica que se encontrava, não era muito atrativo para as empresas virem para o Brasil. Lembrando que o contexto internacional, anos 70 para os anos 80, o mundo já estava caminhando em meio, vamos dizer assim, à terceira revolução industrial, tecnologia, né? A capacidade, a qualidade da mão de obra era muito importante, e o Brasil já não estava se tornando tão atrativo assim para as grandes empresas multinacionais. A China já começava a despontar e a se mostrar mais atrativa para essas grandes empresas que buscavam reduzir custos de produção para aumentar os seus lucros. Como eu disse anteriormente, o Plano Cruzado não deu certo, né? E essa ideia do governo tabelar preços, intervindo diretamente na economia dessa maneira, atrapalhou muito o processo de crescimento industrial do Brasil, porque os empresários precisavam de insumos que eram importados. Pagava-se em dólar por aqueles insumos, né? Tinha a inflação fora do Brasil. A nossa inflação estava sendo mascarada. Então, nossos parques industriais estavam sucateados, não havia dinheiro para reinvestir em modernização da indústria. O mercado consumidor estava achatado, porque o Brasil também tomou rumos na política para que reduzisse um pouco o mercado consumidor. Depois daquele primeiro momento do Plano Cruzado, o Plano Cruzado 2, né, ele já vai modificar um pouco o Plano Cruzado, já vai liberar o aumento de preços, já vai diminuir um pouco o tabelamento, porque não estava conseguindo conter a inflação. A inflação estava ocorrendo de forma, vamos dizer assim, estava pressionando a economia, mesmo com o congelamento. Resultado do congelamento de preços também foi desaparecimento, desabastecimento dos mercados. Faltavam alimentos, faltavam produtos básicos de higiene pessoal, de bens de consumo não duráveis, né? Faltava carne. Essa imagem que está ao lado aqui da capa da Veja naquela época, procura-se. Por quê? Porque os produtores agropecuários não estavam querendo abater seu gado para vender ao preço que o governo estava tabelando. Eles queriam vender mais caro, porque o custo para investir na agropecuária
tanto na produção de gado como na produção de bens alimentícios, se elevava a cada dia com a inflação lá fora, com a inflação em dólar, né? Os produtos, os insumos, fertilizantes, as máquinas que eram compradas para a agricultura. Lembrando que nos anos 60 e 70 o Brasil passou pela Revolução Verde, que nos tornou também dependente do mercado internacional na área rural, em questão agrícola, maquinário, sementes modificadas geneticamente, sementes produzidas em laboratórios, tudo vem de laboratórios e empresas transnacionais, tá? Então, o Plano Cruzado ele vai se encerrar logo depois das eleições. Alguns dizem que foi realmente um golpe político e a equipe econômica sabia que aquele plano ia dar um choque na economia, ia dar um respiro de alguns meses para o povo ia se sentir confiante, ia dar uma popularidade ao presidente. Alguns dizem que isso foi premeditado, outros dizem que não. O fato é que logo após as eleições para os governadores, o plano foi reajustado e a inflação voltou a subir e os salários voltaram a ser defasados em relação ao aumento dos preços dos produtos. Poucos livros falam do Plano Cruzado 2, né? A proposta, assim, vamos lá, vou falar algumas características do Plano Cruzado 2, né? Já começa aqui logo após as eleições de 86. Então, principais características: liberação parcial dos preços de produtos e serviços, ou seja, o congelamento já não era total, reajuste de aluguéis seria negociado entre proprietário e inquilino, então o governo saía dessa relação social aqui também, de intervir nessa relação social, o aumento de impostos sobre bebidas e cigarros, aumento de tarifas para serviços públicos e aumento da carga fiscal. O que o Plano Cruzado vai tentar conter aqui agora? O déficit público. Ele vai tentar aumentar a arrecadação de impostos, aumentar a carga tributária, para tentar conter o déficit fiscal. Ou seja, o país estava arrecadando menos do que precisava para pagar tanto a aposentadoria como trabalhadores de suas empresas estatais. Tinham muitos funcionários que dependiam da União, do Estado. É por isso que já no final já durante o governo Sarney, algumas privatizações vão ocorrer, como, por exemplo, da Aracruz Celulose, tá? Uma das empresas mais importantes que foram privatizadas. Foram privatizadas 17 empresas do Brasil com o Sarney. O maior momento de nossa privatização e abertura vai se dar com o Collor, tá? Uma coisa que é importante destacar é que que a economia brasileira é uma das economias mais fechadas nessa época. Então, por exemplo, o Brasil sofreu muito com o congelamento de preços e os produtos desapareceram das prateleiras, que os vendedores se negavam a vender e os empresários se negavam a fornecer os produtos, porque não havia concorrência com os produtos que existiam, né, das empresas nacionais, não havia concorrência com os produtos importados. Isso dificultou, na época, né, nesse período, o Plano Cruzado de fazer esse controle de preço também. Essa abertura econômica ela só vai acontecer com o Collor a partir dos anos 90. O último plano do governo Sarney foi o Bresser, mantém também a ideia de congelar preços e congelar salários. Eles seriam reanalisados a cada 90 dias. A inflação continua pressionando, né? O déficit fiscal ainda existindo. Tá? Criou-se a URP, que era a Unidade de Referência de Preços, que seria para reajuste salarial após o congelamento, né? Calculado com média no IPC. O que é o IPC? Era a inflação no preço ao consumidor, né? Era a inflação de preço ao consumidor ali. Tá? Reajuste de tarifas públicas e impostos, tá? Aumentando a carga tributária, eliminação dos subsídios com a produção de trigo e crédito agrícola. Isso foi um problema também para o país, porque começou a reduzir a produção agrícola no país. Só que o país não tinha dinheiro para investir. Esse era o problema, tá?
Voltando aqui, gente, desculpa, eu falei IPC, Índice de Preço ao Consumidor, tá? Desculpa pela falha aqui. Deu um branco, mas agora já corrigindo. Índice de Preço ao Consumidor, direto aplicado ao consumidor aqui. Imposto nas taxas de juro acima do nível da inflação. Imposição de taxas de juros acima do nível da inflação. Tá? Isso com o objetivo já de começar a atrair aí, investidores financeiros, né? O Brasil, nesse período da ciranda financeira, foi um período em que os investidores, com as taxas de juros elevadas, a poupança se tornando atrativa, o Brasil recebia mais investimentos daquele hot money, aquele capital especulativo. As pessoas preferiam deixar o dinheiro guardado em poupança do que investir no setor produtivo. Isso foi um grave problema também na época do Sarney, né? Na época do Plano Cruzado e nesses anos 80, que nós chamamos de década perdida. Chegamos aqui ao final de mais esse momento, né? Mais esse estudo. Agora nós vimos o período da década perdida com Sarney. Analisamos aí um pouco mais dos problemas econômicos que o Brasil enfrentou, né? Da estagnação industrial que o Brasil passou, dos motivos pelos quais isso aconteceu, principalmente pela falta de recursos, pela falta de capacidade de investimento. Isso vai levar nos anos 90, que é o nosso próximo período a ser estudado, a privatização de nossas empresas. O Brasil não tinha capital e estava com um déficit fiscal grande, não tinha capital para reinvestir porque o Brasil não conseguia pagar os altíssimos valores de dívida externa, os juros que estavam muito altos da dívida externa nos anos 80, que pesou muito sobre a nossa economia e a nossa indústria. Aqui quem vos fala é o professor Aldo. Obrigado por ter assistido mais essa videoaula. Até a próxima. Continuaremos nossas aulas sobre economia e indústria brasileira, agora já no período dos anos 90, que é o período que nós teremos nosso primeiro presidente eleito diretamente, que é o Fernando Collor de Mello, e início do neoliberalismo no Brasil. Fiquem atentos à nossa próxima aula. Um abraço, galera.